Tudo bem? Como é que você está? Como é que você passou a sua semana? A nossa semana foi muito boa. Creio que a tua também. E creio que Deus tem te abençoado, protegido a sua família e os seus, como tem protegido o nosso. Então, é muito bom estarmos em mais uma lição, mais uma escola, mais uma classe, para a gente estudar um pouquinho dos temas do Evangelho de João. E eu já vou começando a fazer aquela perguntinha. Você já tem tua lição? Se você não tiver, o Kevin vai colocar para você aí o WhatsApp, solicita a tua lição. Essa lição está maravilhosa, a lição de Marcos foi fantástica. Essa daqui a gente pensou, nós vamos ver as parábolas de João. E a gente está vendo que os sinais que João escreveu é para que eu e você criemos cada vez mais em Cristo como Filho de Deus. Olha que coisa linda. E essa lição vai fazer com que eu e você adentramos nesse ponto da Bíblia, né, do Evangelho, da teologia, para entendermos um pouquinho mais do amor de Cristo e o que Cristo fez na cruz por mim e por você, tá? Então, estude a lição, participe da nossa classe. E hoje eu tenho um privilégio de ter aqui pessoas especiais. Olha só, como é que você está, Flávia? Estou bem, graças a Deus. Eu estou começando contigo porque é com as pessoas especiais mesmo, tá? Certo, Elton? Certo. Tudo bem contigo mesmo? Estou bem. Bom ter você de novo, tá? Nós estávamos com saudade de ti, tá fugida. É sempre muito bom aqui. Passar a lição, estudarmos juntos, Que aprendermos. bênção. Como é que está o gatinho, as meninas? Estamos todos bem, graças a Deus. Então tá jóia. E o meu grande amigo Elton? Tudo ótimo. Uma semana maravilhosa e estou feliz também de estar Que bênção, Elton, que bênção. E assim, né, a gente está numa época que está começando de novo, né, vinha a chuva, a natureza, os passarinhos lá em volta de casa, as maritacas, para a infelicidade da Mike, as maritacas gostam de ficar lá e atacar o pé de jabuticaba dela. Então, mas elas estão que estão. Mas é muito bom ter você aqui conosco também, saber que você está bem. Então, manda para a gente lá sempre um oi, um abraço, falando como é que você está. Se você tiver algum pedido de oração, manda para a gente o seu pedido de oração. E não se esqueça de dar o link, de compartilhar. A palavra de Deus, nós temos que compartilhar, tá bom? Então, dá o link lá, compartilhe e manda um joinha para a gente, tá bom? Deus te abençoe. Vamos nessa, então? Vamos lá. Essa lição está maravilhosa, hein? Maravilhosa mesmo, Flávia. E maravilhoso agora o momento, é que nesse exato momento a gente tem um momento de oração onde Deus, né, por intermédio da nossa oração, ouve as nossas preces e também vai ouvir a sua prece. Aquele pedido que você tem aí, guardadinho, o milagre que você está precisando, por favor, coloque ele enquanto a Flávia estiver orando por nós, na mão de Deus, que nós vamos daqui orando por você, eu, a Flávia, o Elton, Kevin, tudo bem, Kevin? Kevin está jóia, tá? Nós vamos estar orando junto com você. Falada? Você ora para a gente, Flávia? Oremos. Senhor, graças te damos por mais uma oportunidade que temos de estudar a Tua palavra, Senhor. Amém, Senhor. Entendermos mais, compreendermos a encarnação de Cristo Jesus, a importância que isso tem para a nossa caminhada cristã. Gostaria de pedir também, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, de acordo com o seu Santo Espírito nos instruindo, e também que o Senhor possa abençoar aqueles que estão nos assistindo, que o Senhor possa também usar nós aqui, né, com palavras sábias, para que possamos juntos compreender mais da Tua mensagem. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. A história do fundo, o prólogo. O que é esse troço aqui, o prólogo, Elton? Você que é professor de português, o que é esse troço, esse tal de prólogo? Que bicho é esse? O prólogo, né, é a introdução que o autor tá. faz, Ufa. né, de alguma coisa que ele vai escrever ali, que é o resumo das ideias, né, que ele vai apresentar na sequência do que ele vai escrever. Ainda bem que nós temos uma professora. Elton, se não fosse a professora... Pois é, estava perdido. Você faz pergunta para mim e fica aqui. Não. Aí, teacher, olha aqui, olha. Essa teacher aqui é muito inteligente, tá? É isso? Então, que se tiver de dúvida, pergunta aí que depois ela responde. Para ela, tá? Veja só, né? A gente, quando entramos na lição, eu vou confessar para vocês, como pegou a lição de João, assim, peguei a capa, né? Os temas de João. Primeira coisa que a gente pensa, não, tem aqueles milagres, fantástico a forma que ele discorre os milagres. Mas quando a gente entrou na lição, como o autor está tentando trazer a gente para uma realidade por trás dos milagres, os quais ele chama de sinais. Então eu fiquei surpreso, falei, nossa, que coisa. E agora vem um verso que é muito legal, que é João 1, verso 1. Você, se tiver a tua Bíblia ou no teu WhatsApp, abre aí João 1, verso 1, que diz assim:
No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Qual é a importância desse verso, assim, do entendimento desse verso para o cristianismo? Qual dos dois querem responder? Pode ir lá, Flávia. Pode. Bom, nós entendermos aí, né, a importância do verso, né, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, né? Primeiro aqui está se referindo a Cristo Jesus. E para nós que cremos em Cristo Jesus, nós compreendermos que Ele veio aqui como homem, mas Ele existiu tanto, antes de tudo, que Ele não é uma criatura, né? Ele é o Criador de todo o universo, e Ele existia antes, né, de todas as coisas já existirem, né? E quando fala no princípio, então nos faz uma referência a Gênesis, né? Lá na criação, ou seja, Ele estava na criação, Ele veio aqui na sua humanidade como homem, mas Ele é Criador, Ele existiu antes de tudo existir, Ele já existia. Bacana, né? O Elton, quando a gente vê, ainda mais com a explicação da Flávia, o que isso derruba em relação a essas teologias modernas da não historicidade do Gênesis? Pois é, tem muita gente até no meio religioso falando sobre isso, né? Que o Gênesis é uma história inventada, que não tem Principalmente os 3 primeiros capítulos, né? E João é interessante, João faz uma ligação entre Moisés lá com o Gênesis, né? Com o Novo Testamento aqui, o Antigo com o Novo, João abre com o quê? Com a criação. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era de Deus. Todas as coisas foram criadas pela palavra. Nós vimos Jesus pela palavra curando, fazendo milagres. Então, assim, é uma coisa que joga por terra, né? E de falar também que tem, infelizmente, a gente vai ver, né, que muitos ainda hoje pensam que Jesus não era o quê? Deus. Né? E esse estudo aqui é maravilhoso para nos lembrar que isso é uma grande mentira e engano de pessoas que não seguem o que está na palavra de Deus. E o interessante, né, que a lição ela tenta sempre trazer essa lição, né, que nós estamos em particular, tenta trazer sempre esse conceito, né? Quem era Jesus? E na parte de domingo, fala um pouquinho de como, e também o verso áureo fala também sobre isso, né? Como era o relacionamento entre Jesus e Deus? O que o verso deixa para... É algo que surgiu de repente, é algo que sempre coexistiu? Não, quando ele diz aqui, né, a palavra estava com Deus, ou seja, a palavra faz referência a Cristo Jesus, ele estava com Deus. Deus qual? Deus Pai. E depois ele fala assim, a palavra era Deus, ele também era um ser divino, ele era o próprio Deus também, né? Quando a gente trabalha lá na questão inclusive da Trindade. Então, ele nos traz aqui, colocando cada um, Deus Pai e Deus Filho, que é Jesus como Criador. Então, joga por terra aquela história de que Jesus é um Deus menor. Com certeza. Joga por terra. E o interessante, Elton, que Jesus se autodenomina o Filho do homem. Também filho de Deus. De Deus. Exato. Então, acho que essa questão de como Jesus se autodenomina, que às vezes faz com que as pessoas tentem entender que às vezes ele é um filho de Deus lá no tempo da eternidade. Mas aqui João disse que não, né? Ele é Deus no tempo da eternidade. Né? Exato. Um tempo que nunca existiu. A gente nunca vai entender. Nós que morremos amanhã, a gente nem entende o que é eternidade, né? Na realidade é essa. Então, o que nós podemos entender é o seguinte: no princípio era verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João também fala que por intermédio da palavra tudo foi criado. Então eu posso ter certeza que Jesus é o meu Criador? O que vocês acham? Sim, quando ele fala a palavra, ele se refere a Cristo Jesus, né? Então, foi por meio dele que todas as coisas foram criadas, né? Ele já existia. E o que João queria combater naquela época ali, né? Tinha alguns falsos profetas, né, que disseminavam algumas mentiras. E dentre elas, né, tinha que Cristo não era divino, apenas uma criação de Deus, mas de uma pessoa especial, com uma condição especial, mas que ele não era um ser divino. Talvez um Buda, talvez um Maomé, talvez um Elton, que é gente especial. Não, Elton. Mas a gente vê assim que isso que a Flávia disse aqui é uma realidade. Existia isso na época, né? Imagina, isso nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de 70 para 98, nós estamos falando de 60 anos depois de Jesus. Pois é.
E assim, João foi o último, né? Então a geração dele, novas gerações estavam surgindo, estavam perdendo o foco do princípio dos discípulos, dos apóstolos, que diziam que Jesus era Deus. Mas a gente via que tinha muita influência grega, né? Não, os gregos acabaram com tudo, né? A grega, o que se fala? Qual que era a linguagem universal da época? Era o grego, né? E aí tinha aqueles filósofos metidos a sabida. Aham. Então, assim, houve uma mistura começou a influenciar no meio da igreja, né? E o João, então, chama atenção para isso. Ó, isso aí que estão falando que Jesus não era Deus, eu estou explicando aqui para vocês. Eu tive contato com Deus humano. Eu sei quem ele é, né? Então, assim, é diferente de uma pessoa ouvir falar. Não, ele viu, né? E ele presenciou e escreveu essas palavras maravilhosas, que hoje em dia existem pessoas que acreditam, religiões que acreditam que Jesus não é Deus, foi um grande profeta, foi uma pessoa enviada por Deus, criada por Deus. E não tem nada a ver, né? Você Segundo João, lê João, que é uma testemunha que sobreviveu a todos. Não, ele continua sendo Deus como era no princípio. E nós temos outra vertente também, que são daqueles que afirmam que ele era só... Ele não era humano, que ele era só divino. Ou seja, é uma condição também... Vai para outro canto, né? Que acaba... a condição messiânica que ele veio, como substituto, né? Então, assim, acaba também trazendo... como que eu falo? Dúvidas em relação ao sacrifício dele, Exato. Que foi feito na cruz. Se ele era um Deus, como que ele podia morrer por nós que somos homens? Como que ele morreria sendo um Deus? Um Deus não morre, né? E João também usa, né, aqui a palavra logos, também, que a gente sabe aí. E ela era entendida como a razão, o princípio de todas as coisas. Então, ele faz esse trocadilho de palavras, falando de verbo, de logos, o quê? Para que as pessoas, ele sabia que as pessoas que estavam ouvindo ele compreenderiam o que é. Ou seja, o logos, o princípio de todas as coisas ali, é o Jesus, que ele existiu antes de todas as coisas existirem. E interessante que ele coloca numa questão de verbo, né? Isso. O logos é uma ação, diferente do que os gregos usavam, né? Exato. Então, é bacana isso. Agora, vocês não vão fugir de uma pergunta, duas perguntas aqui, vocês se viram. Eu vou... Vocês sabem aqui que eles é o professor, então as perguntas eu dou bem difícil para eles. Tem duas perguntinhas, bem assim no rodapé da lição, que eu achei fantástico. Nós temos que trazer essa aqui, ó. Por que a plena divindade de Cristo é uma parte tão importante da nossa teologia? Eu completo com a segunda, depois vocês se viram aí. O que aconteceria se Jesus fosse um mero ser criado? Vamos lá, vocês dois. Vamos para a Flávia. A primeira, porque a plena divindade de Cristo é uma parte tão importante da nossa teologia. Como eu falei, algumas pessoas ali acreditavam que ele não era divino, que ele era só humano. Eu vi um comentário uma vez num sermão, que o pastor falava assim, que a pessoa perguntou para ele, se quem morreu na cruz foi Deus, então o sacrifício não foi aceito, porque tinha que ser um sacrifício humano, né? Aí depois ele falou assim, mas se foi um homem que morreu por nós, ele não era Deus. Aí fazendo esse questionamento para ele, falou assim, mas quem morreu na cruz? Foi o ser divino ou foi o ser humano? Ele falou assim, isso aí você vai deixar, ela vai perguntar para o próprio Deus, né, quando a gente estiver no céu. Eu acho que essa compreensão da divindade de quem Cristo é porque quando Cristo encarna ali como homem, duas coisas que ele fez por nós. Primeiro, ele revelou Deus para a humanidade e ele tem autoridade para representar a humanidade diante de Deus. Isso é importante demais, né? Isso é importante. Agora, uma coisa interessante, né? Quando Jesus diz, eu dou a minha vida e eu também torno a tê-la. Então, quer dizer, a gente não compreende mesmo como é que um Deus morre. É o próprio Deus. Teve um desenho animado que uma vez tinha lá um deus grego, aquele que ficava andando para cima e para baixo, que era um deus herói grego, esqueci o nome dele agora. Aí o inimigo dele pergunta para os amigos dele, como é que se mata um Deus? Aí ele responde, se mata um Deus assim, fazendo ele se tornar humano. Como é que se mata um Deus? Fazendo ele se tornar? Humano. É isso que João está dizendo, né? Exato. Um Deus se fez carne, né?
Mas, e a segunda, então, o que aconteceria? Gostei. Você quer complementar com alguma... Não, tá perfeito. Perfeito demais, não tá? É, certíssimo. Eu tô achando que nós dois podemos ir embora. Podemos pegar férias hoje. Já na parte de... Agora eu vou complicar, tá? Agora, só porque a Flávia está sabendo muito, a palavra se fez carne. Flávia e Elton, como entender isso? Tem como entender isso? Essa compreensão nós buscamos na palavra. Aquilo que nos deixou escrito é a compreensão que nós Então não é para eu ser temos, porque curioso à toa, não. Na nossa mente limitada tem algumas coisas que nos deixam assim, sem respostas, mas pela fé nós cremos que o que está aqui seria o suficiente. Cristo se fez carne e habitou entre nós, né? É uma grande questão, um ser que criou todas as coisas, se revestiu da humanidade para vir aqui, igual eu falei, né? Para ele ter depois autoridade para nos representar diante de Deus. E outra coisa também que era o propósito dele aqui era revelar a glória de Deus, né? Porque ninguém viu a glória do Senhor. Jesus é essa representação aqui para nós. Exatamente. E a gente vê que essa revelação não foi só para nós, para os anjos também. A Eliade fala isso, né? Porque os anjos também não tinham compreensão disso. Imagina, aconteceu aquilo no céu. Pois Satanás não foi destruído, veio para cá. E agora? Pois é. E a gente vê assim que eles tinham um pensamento assim, os filósofos gregos, que era uma coisa muito distante, né? O logos era uma coisa que não era na Terra, né? Ela ficava num patamar intermediário que não tinha, era separado, né? Totalmente abstrato mesmo. E o logos fez carne, né? A palavra fez carne e habitou entre nós, totalmente diferente. Como é que um Deus se encarna? É porque o conceito do logos dos gregos ele era impessoal. Aí, quando João vai escreve, escrever, né? traz a pessoalidade. Não, esse logos que vocês falam é Cristo Jesus. Não parece Paulo em Atenas? Sim. Não parece? Aquele Deus que vocês... Agora eu vou falar dele aqui, ó. Ele, esse. Parece que eles usaram... Quer dizer, o problema era o mesmo. Descrença, né? Exato. A necessidade de crer no Deus verdadeiro, né? E é uma coisa assim, totalmente contrária dos deuses, o quê? Pagãos, os deuses que eram deuses que estavam distantes, que você teria que fazer o quê? Sacrifício Para ele, né? para eles. E aí o nosso Deus se faz o quê? Ele Sacrifício por nós. É uma coisa assim que é loucura. Quando Paulo, lá como você falou, né, na Grécia, lá falando, em Atenas, falando lá, e fala da cruz, eles falam, não, peraí, isso aí para nós não interessa não, né? Porque e a gente vê o porquê que a Bíblia não pode ser invenção humana. Que ser humano iria inventar uma coisa dessa? O ser humano inventa o quê? Um Deus que é todo-poderoso, que nos rebaixa, que ele castiga, né? Que as pessoas têm que ter medo e oferecer sacrifício. Agora, um Deus que se humilha e vem aqui, é uma coisa maravilhosa, mostra o caráter de Deus de amor, né? Por cada um de nós. Aí não faz a gente lembrar da lição anterior? Eu sou o pão, eu sou a luz. Exato. Quer dizer, algo concreto, algo que o ser humano podia ver. A luz a gente não toca, mas ela toca em nós. Exato. Você entende? Então, assim, como é essa correlação de Jesus e João, né? Como João tenta deixar Jesus um Deus pessoal, aquele Deus que você pode tocar, aquele Deus que você pode sentir. Hoje nós estamos distante dele, mas ele está dizendo, não se preocupa não, você pode tocar nesse Deus pela fé, né? Como é bom a gente entender isso, é como João joga isso. E esse Deus que faz homem vem aqui, ele não tem a nossa natureza pecaminosa, né? Ele é semelhante, né? Mas a gente vê que ele passa o quê? Fome, dor, sede, cansaço. E passa pelas coisas que o ser humano passa. Traição. Também. Né? Pessoas decepcionadas, abandonaram ele. Tudo que nós passamos, mas ele em forma de homem, né? O Deus em forma de homem aqui, que a divindade estava oculta na humanidade dele, passou por tudo isso. Por isso que ele pode chegar diante do Pai e falar, eu sei que eles estão passando, né? E perdoa. Ele intercede por nós junto ao Pai, porque ele passou por isso, né? E é uma coisa, é um mistério, né? Bota mistério nisso. Não é que um Deus se rebaixa tanto, é o amor, né? É o ágape, né, que eles falam, né? O amor que não espera nada em troca. É maravilhoso isso. A encarnação de Cristo mostra para nós a questão da humildade, o compromisso dele com a missão que ele tinha, né, que era o sacrifício pela humanidade, e o convite que ele nos faz também, é a mesma.
E essa encarnação dele foi para nos servir como exemplo mesmo. Eu quero que vocês façam o mesmo, sejam comprometidos também, assim como eu fui com a missão. Ele se despiu, foi uma humildade, né? Também foi uma forma de demonstrar humildade e demonstrar também a necessidade da missão. Eu vi nessa lição também a questão da missão. É verdade. E o interessante desse Deus, que eu acho mais interessante que os deuses pagãos, né? Que os deuses pagãos serão obrigados a obedecê-los da forma que era entendida. Exato. Esse Deus veio, fez tudo isso que a gente está falando. Era no princípio Deus, vivia com Deus, se fez carne, veio aqui, habitou no meio de nós, e ainda, na parte de terça-feira, diz ouvindo ou não ouvindo a palavra. Ou seja, deixou para nós ainda a intenção de recebê-lo ou não recebê-lo. O que acontece, assim, não sei, que dura realidade, né? A lição ela começa essa pergunta, eu peguei a pergunta exata que estava ali, porque eu achei a pergunta muito, muito chique. Que dura realidade João retrata sobre como as pessoas responderam a esse maravilhoso Jesus que nós estamos falando até agora, Flávia. Eu coloquei aqui nesse ponto, quando eu estava estudando, foi que assim, a verdadeira luz, ela brilha para todos. Assim como Jesus morreu na cruz, o sacrifício dele foi para todos, essa luz que João cita aqui é para todos também. Mas nem todos que são atingidos por essa luz vão aceitá-la ou vão viver de acordo com entender o privilégio de receber essa luz. Porque Jesus, ele nos faz um convite, não é de forma arbitrária que nós nos tornamos filhos dele, né? É um convite que ele nos faz a sermos filhos, né? E esse processo é um processo que você faz ao lado dele, essa filiação. Ele faz o convite, você aceita o convite, e esse processo é de ali, caminhada com ele, você se tornar filho dele. Exato. Tá certo, Elton? Exato. Caminhada com Cristo, né? E ele veio aqui e caminhou. Mas aí, uns ouviram e outros não ouviram, né? Infelizmente. Uns creram e outros... O amor de Deus, ele é um amor que dá o quê? Liberdade, né? Ele não força nada a ninguém. Então, você tem escolha de ouvir ou não. Mas a melhor coisa que tem é o quê? Ouvir a palavra de Deus. Não tem caminho melhor para tudo na vida, né? Todas as áreas da sua vida são contempladas na palavra de Deus para você ter uma vida plena. E quando a gente nota isso, quando a gente foge do que Deus quer para nós, da sua palavra, a gente sofre as consequências disso. E são terríveis. Mas ele sempre está o quê? De braços abertos. Agora, ele dá liberdade para nós, né? De nós escolhermos. E quem escolhe andar nos caminhos do Senhor, na sua verdade plena, tem uma vida totalmente transformada, né? Bacana. É o que a Flávia falou, andar com Deus. Tem uma frase na lição aí que eu queria que você lesse para nós de C.S. Lewis. C.S. Lewis, para você que não conhece a história dele, ele era sempre foi um catedrático, né? Um professor de cátedra, e ele era ateu. E ele teve um encontro com a palavra de Deus. Ele queria estudar isso aqui para descrer mais da Bíblia. E ele começou a estudar a palavra de Deus e depois se tornou um apologeta. Discutia a religião com os grandes ateus da época. E ele fala algo aí do cristianismo. O que ele fala aí para nós? Lê para a gente. Está em C.S. Lewis, está na... Deixa eu ver aqui. É porque está na parte... Na terça-feira mesmo. Quer que eu leia aqui? Leia, que eu não estou achando aqui, já. Ele diz o seguinte, creio no cristianismo assim como creio que o sol nasceu. Não apenas porque eu vejo, mas porque por meio dele eu vejo tudo mais. Ou seja, ele crê no sol, mas não é só porque ele está vendo o sol queimando. É porque quando o sol clareia, o que acontece? Aí a gente começa a ver a sujeira na casa, né? As mulheres, não é? Os homens não conseguem enxergar isso, não. Pode acender luz, farolete, o que mais? Lanterna, nós não vamos ver nada disso. E eu vi nesse estudo desse dia aqui também que só a crença ela não é suficiente. Ela vem acompanhada de mudança. Eu até coloquei aqui nessa pergunta que vem como sua vida foi transformada quando você se tornou filho ou filha de Deus. Eu gostei dessa pergunta que é mudança de valores, comportamento, propósito, direção. Questão só da crença. Quando eu falei aqui da questão do sacrifício de Jesus e que ele faz essa referência, essa analogia com a luz, né, que ele é a luz do mundo. Como a luz é para todos, o sacrifício de Jesus também foi. Mas nem
por isso vai alcançar, todos vão aceitar essa luz. Por exemplo, você vê o Satanás. Satanás, ele crê na divindade de Jesus, no propósito, no sacrifício que ele fez, na morte e ressurreição dele, na volta dele. Mas é uma pessoa que não está comprometida com essa verdade. Ou seja, você tem a luz, mas não está comprometida. Quando você deu o exemplo desse ateu aí mesmo, que depois estudou a palavra para confrontá-la, hoje em dia nós temos muitas pessoas assim, muito estudiosos, muito bons de Bíblia, às vezes melhores que alguns cristãos, Sim. mas, na verdade, lhes falta algo que é primordial para servir a Cristo, né? É você entender que aquilo é para te transformar, ter humildade de compreender a palavra e ver que ela vai te mudar, seu comportamento vai mudar, seu propósito, você vai ter propósito de vida com a palavra de Deus. Diferente, não é? É diferente do que só entender para questão de história, questão de dado. Eu quero entender para brigar com os crentes. Ou seja, quando você lê a Bíblia com o poder do Espírito Santo, aquela mesma palavra que criou, ela pode criar um cristianismo no coração nosso, um amor tremendo, não é, Elton? E que torna tudo isso eficaz na nossa vida é o poder do Espírito Santo, né? A gente tem que pedir para Ele. Quando a gente vê lá Deuteronômio 30, né, que a lição traz para nós 19, né? Lá, o povo, lá no passado, né, quando lá fala o quê? Deus falando, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Sempre foi a palavra de Deus iluminando o seu povo, a luz. Jesus estava ali, era a luz na vida do seu povo e falou que escolhe. Ele não falou, não, vocês vão escolher o que eu quero, não, escolhe, vocês escolham. Você quer a vida ou a morte, a bênção ou a maldição? Isso é para nós hoje também. Quem que nos faz escolhermos o melhor que Cristo quer para nós? É o Espírito Santo. E o interessante é que C.S. Lewis aí encaixa. Porque quando o Espírito Santo ele entra na nossa vida e a gente vai para a palavra de Deus e começa a estudar a palavra de Deus, você não vai enxergar só Jesus. Aí você vai começar a enxergar o próximo como próximo, né? Ou seja, a beleza do sol não é ver o sol, é o que ele mostra, né? A beleza de Jesus é isso, ou seja, esse é o poder da palavra de Deus, né? É o poder da palavra de Deus. Muito interessante. E o mais interessante é que o mesmo problema que Paulo teve bem antes de João, porque Paulo, na carta de Romanos, ele trata o mesmo assunto. Pessoal, vamos crer nesse que nós pregamos para vocês. Exato. Aí vem João, Paulo morreu lá por ano de 74, 75. Vem João, 20 anos depois, 22 anos depois, falando a mesma coisa. Por favor, creiam que Jesus é o Filho de Deus. Exato. A gente é teimoso, não é, o ser humano? Demais. Nossa mãe, a gente onde crê, aqui descrê. Nós estava no ano bíblico que a gente está fazendo lá em casa, o pessoal, Jesus alimentou 5.000 pessoas. Aí depois eles foram atrás de Jesus. Aí falaram para Jesus, não, para a gente crer em você de novo, faça sinal. Ou seja, o milagre de ontem não foi suficiente para a fé de hoje, né? Como é o ser humano. E o interessante é que isso é uma busca individual, né? Eu tenho que buscar isso e confessar a Cristo, né? Pedir perdão, confissão e pedir para mudança na minha vida, né? Então, assim, não é uma coisa, cada um pedindo por si, né? E com isso eu dou um testemunho para aqueles que não vivem o Evangelho, né? Que tem muitas pessoas lá querendo tomar decisão, e a minha crença, não somente na palavra, mas também nos atos e ações, vão mostrar, opa, eu quero esse caminho dessa pessoa. Então, assim, é uma coisa individual que afeta todos ao meu redor. Se eu digo que sou um cristão e dou um mau testemunho, eu estou sendo pedra de tropeço, que Jesus falou, né? Agora, se eu falo que sou de Cristo, eu dou um bom testemunho de Cristo, que o Espírito Santo atua em mim, pessoas vão querer andar no caminho de Jesus. Vão querer saber, né? Vão querer. Quem é que você segue? De onde vem essa alegria, mesmo no meio dos problemas? De onde vem, né? Que Satanás, como você falou isso, né? Satanás crê, mas para ele não faz efeito nenhum, porque ele não pratica. É a única fé que ele tem, que ele vai ser morto daqui uns dias. Exato. É a única. Ele sabe, tanto é que nós estudamos em Marcos, né? Quando Jesus chegava, quem confessava que ele era o Filho de Deus eram os demônios. O povo dele não acreditava e os demônios
estavam Foi lá falando. na frente, só que Pedro foi falar, não, tu és, né? É. Mas já bem antes do demônio, tu és, nós te conhecemos. Pois é. Ou seja, nós temos a obrigação de conhecer Jesus mais do que os demônios, né? Claro. Senão o céu não vai estar para nós. Exato. Agora, Flávio, essa questão de crença. Porque tem crenças, crendices. Como é que João tratava isso? E na lição de quarta-feira, como é que ele coloca essa questão de crença, de fé, de credulidade? Eu gosto muito de ler sobre os milagres de Jesus, né? A gente gosta de ouvir sobre milagres, né? Grandes coisas que o Senhor fez, os milagres estão ali para nos exemplificar a grandiosidade de Deus. Mas quando eu venho estudando a lição, eu tenho aprendido que os milagres físicos eram secundários. O propósito de Jesus sempre era a cura espiritual da pessoa que estava sendo agraciada com a bênção da cura, mas aqueles que estavam ao redor também. E todas as vezes que Jesus faz as curas de cegueira, tinha algum propósito, ou era com os discípulos, nesse caso aqui com os fariseus, ou com as pessoas que o seguiam. E você vê aqui a cura que ele faz com aquele homem, que eu até anotei aqui o verso, lá no capítulo 9 de João, no verso 37, a partir do 35, né, que Jesus pergunta para ele assim, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já os tem visto e é o que fala contigo. Imagina que... Eu arrepio quando eu li esse verso aqui e realmente me comove a forma como Jesus ele tinha misericórdia. Ele tinha empatia pela condição física, aquela cegueira física, mas aquele homem não tinha cegueira que os outros que estavam ali ao lado de Jesus tinham, inclusive os que procuravam ali, procuravam encontrar nele alguma falha, né, para que pudesse puni-lo, prendê-lo, matá-lo. Aqueles homens que tinham a visão física, que estudavam a palavra, estudaram sobre tudo que o Messias iria fazer e aguardavam a vinda dele, mas não reconheciam em Jesus. Eles não tinham idade para reconhecer, porque eles criaram um Deus que eles desejavam, Jesus que eles desejavam ter, né? Eles criaram ali no seu íntimo, de acordo com suas percepções, com suas vontades. E aquele homem que tinha cegueira física, ele não tinha encontrado com Jesus em nenhum momento. Quando ele fala aqui, aquele foi o único encontro que eles tiveram. Mas Jesus sabia que ele tinha um coração suscetível à mensagem. E aquele homem ali crê em Cristo Jesus, antes dele operar a cura física. Então, foi ali para os homens também. Ele queria, na verdade, abrir os olhos da cegueira espiritual daqueles homens que insistiam em não querer ver quem ele era. E você chamou a atenção para uma coisa que agora me veio na memória, eu lembrei rapidinho. Tem 2 milagres que eu lembro que Jesus vai atrás daquele que ele curou para dizer, olha, não é só um milagre que basta, não. Um é o do tanque de Betesda e esse menino aí. Ou seja, é o que você falou, para Jesus o importante não era a cura física. Nesses casos em particular, ele foi atrás das pessoas e disse, olha, não esqueça, há um Deus que faz milagre que você precisa crer nele, né? Exatamente. E eu aprendi que essa história desse homem aqui, igual nós temos hoje, nós não vemos esses milagres que Jesus fazia, essas curas físicas. Talvez as pessoas de forma individualizada, pessoal, creem sim que eles pediram em oração, receberam a cura sim de alguma coisa física, não que elas não existam. Mas a gente não presencia como na época de Jesus, que ele saía e fazia paralíticos andarem, pessoas que estavam cegas. Ele era um cego de nascença, se eu não me engano. Esse aqui era um cego de nascença, né, congênita, um cego congênito. Então, assim, não vemos esses tipos de milagres hoje em dia, mas o propósito do Senhor, ele era um milagre da cegueira espiritual. E eu vejo ali que muitos, se aquele homem não recebesse a cura física, pouco importava, porque aquele homem cria que ele teve um encontro especial com o Filho de Deus, com o Messias. E isso é importante, né? Com alguém que ele ouviu falar, que ele não tinha lido. Aí você já desmontou minha pergunta. Aqui tem a pergunta que é assim, ó. Olha só o que eu fiz aqui, ó. Que forma, está aqui na lição também, você vive sua fé em Jesus e em vez de apenas concordar com Ele, que Ele é o Messias, você vive sua fé de que jeito? O Jesus que cura aqui dentro? Ou aquilo? Não, Ele é o Messias. Aí pergunta aqui, por que é importante saber a diferença entre as duas coisas? Viver Jesus como o Messias ou só, eu sei, Ele é o Messias? Você acabou de falar aí. Ou seja, é importante que a gente saiba quem é Jesus
Mesmo que o milagre não aconteça, é o que você falou, o importante é continuar crendo, né? Exatamente. Você tem paz para compreender que eu sirvo um Deus que Ele sabe de todas as minhas necessidades e Ele sempre vai me dar aquilo que for melhor. É viver em paz com o propósito daquele Deus, do Deus que você serve. Elton, como é importante a gente ter na palavra de Deus o nosso escudo, buscar o conhecimento e presenciar na vida prática, né? Exato. Tem que ser comunhão diária, né? Isso é exercer a fé em Cristo é uma comunhão diária, porque a fé é apenas um veículo de alcançar as bênçãos de Deus, né? Porque quem faz tudo é Cristo Jesus. Então a minha fé não me cura. Quem cura é Cristo, mas a minha fé faz estender minha mão Até chegar a Jesus. até né? chegar a Jesus, né? Isso é importante. E como é que eu alcanço essa fé? Todo dia estudando a palavra de Deus, orando, participando das coisas de Deus, tendo uma vida em comunhão plena com Jesus. A fé vai sendo fortalecida. Agora eu vou pegar aquele gancho teu e já vou pular para quinta-feira. E a pergunta de quinta-feira, eu queria fazer aqui para vocês aqui, olha. O que Jesus quis dizer quando orou? Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Do que desse negócio está chegando a hora de glorificar? O que é esse tema da glória? O que Jesus quis dizer com isso? Esse texto aqui, ele já nos remete à nossa primeira lição que nós tivemos, né? Tá. Que foi na primeira semana lá, que no casamento, naquela festa de núpcias, que Jesus estava presente lá, que falta, né, o vinho, e que Maria chega até ele e fala, né, para que eles pedem lá o que eles iam fazer, a questão que o vinho tinha acabado, e fala assim, ainda não é chegada a minha hora. E aqui ele já fala que chegou a hora dele, a hora de ser glorificado. Jesus seria glorificado como? Seria levantado na cruz. A glória dele seria Não é essa. fama e sucesso, não? Não é a crucifixão, né? Não. Era o maior obstáculo dos discípulos compreenderem, era isso aqui. E você vai ver que esse capítulo era dividido em oração, na verdade é uma oração. E a primeira parte dela é a oração por ele, depois pelos discípulos, e ele vai orando ali. Então, assim, essa primeira parte, Jesus estava orando por ele ali. E quando ele fala glorificado, não era essa glória que nós reconhecemos neste mundo aqui, que muitos querem neste mundo, né? É a glória de quê? Ser crucificado e revelar Deus, né? Lá na cruz foi revelado o amor de Deus das pessoas, o amor de Cristo pelo universo, por toda a sua criação, Jesus morrendo ali, se entregando por todos nós. Elton, como a cruz pode ser glória? Pois é. Como? Ela está me confundindo aqui, falando que a cruz era glória. Como assim? Mas confundiu muita gente, né? Como pode, né? Um Deus se fazer homem, vir aqui e morrer na pior sentença que tinha, era o que era a morte na cruz, né? Para os piores criminosos. Mas aí a gente vê que por que é a glória? Porque ali todos nós seríamos o que? Aqueles que aceitassem a Cristo seriam salvos, né? Porque aquela cruz era para nós, né? Que bênção. Aquilo era para nós, não era para Jesus. Pronto, ele tomou nosso lugar. Agora ele me desconfundiu. Agora, brincadeira, tá? Olha o que Paulo fala sobre isso em Filipenses 2:8, né? Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, né? Então, assim, e fala para a glória de Deus, no versículo 11. Tudo isso Jesus fez o quê? Para a glória, para revelar o amor de Deus. E nos salvar, né? Porque é a melhor coisa disso tudo. E essa morte ainda era o prelúdio o quê? Da ressurreição. Também era, que é a nossa grande libertação aí, que o grande esperança que nós temos, né? É que nós não a morte que nós temos aqui, essa física, ela é temporária. Chegará um tempo que terá um fim, né? Sabe o que você me fez lembrar? Bem-aventuranças. Porque assim, a gente glória, para mim, o que essa glória aqui era eu ficar famoso. Aham. Jesus ser o bambambam. Exato. Não, a cruz. Aí você me fez lembrar com a tua explicação que Jesus falou, bem-aventurado aquele que é injuriado, quando te injuriarem, quando te perseguirem, quando te levantarem todo mal contra você. Então, ou seja, às vezes o ser humano sofre no mundo do cristão, no meio do cristianismo, porque ele está esperando um cristianismo que leva ele para um êxtase de emoção e de coisas boas. E às vezes não. Para você, às vezes sim. Deus vai te dar coisas boas. Para você também. Às vezes para mim, não.
Às vezes a minha salvação, se Ele me der coisas boas, eu vou me perder. A minha glória é estar com Cristo no sofrimento da cruz. Exato. Então, isso me fez levar, menina. Gostei da explicação. E essa compreensão, partindo desse ponto que você falou aí, dessas situações, por exemplo, eu tenho trazido para a minha vida e tem mudado muito a minha forma de a gente até adoece menos fisicamente, mentalmente. Eu faço o que eu tenho que fazer, é o certo a ser feito, independente se eu vou ouvir um obrigado, se eu vou receber, às vezes, essas glórias que você... muito obrigada, a pessoa foi ingrata, não, né? Eu fiz para ele, mas eu achei que foi ingrata, ele nem me agradeceu, alguma coisa. Hoje em dia eu falo sempre assim, eu faço o que tem que ser feito porque é o certo a fazer. Então, quando você está caminhando com Cristo Jesus, você crê nele, você fala assim, eu faço porque eu creio em um Deus que me orienta a agir assim. Independente do como a outra pessoa age, se a pessoa agradece ou não, não é isso que eu espero, não é esse tipo de que eu espero, reconhecimento que eu espero. Eu espero agradar e fazer a vontade do meu Deus. E se essa é a vontade dele, que eu aja assim com o meu próximo, é assim que eu vou agir. Se ele pede que eu me comporte assim, é assim que eu devo me comportar, porque eu espero agradar a ele, né? Sejamos todos assim, né? Amém. Que sejamos todos assim. Busquemos menos dos homens e mais de Deus. Está escutando, Kevin? Bom, se nós ficarmos conversando da lição, nós vamos longe, não vamos? Vai longe. E o nosso chefe já falou que nós estamos atrasados. Você quer fazer alguma consideração, Flávia, para encerrar a lição? A questão de nós compreendermos aí a divindade, que no princípio, né, era Deus, e ele se fez carne e habitou aqui entre nós, é essa representação que nós temos, sim, de um Deus que se fez humano, né, veio até aqui na condição de humano, para o quê? Poder nos representar a humanidade diante de Deus. E veio aqui também nos revelar o Deus que nós adoramos, que nós servimos. Amém. Alguma consideração? Tudo perfeito. Muito menos do eu e mais de Cristo em nossas vidas. Amém. Isso que a gente precisa. Amém. E eu quero encerrar com vocês com um texto de Ellen White, que está aqui na lição, na parte de sexta-feira, junto com o verso. Olha que coisa linda. Diz aqui, olha o verso. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E ela diz aqui, nas Mensagens Escolhidas, a seguinte texto: o Senhor Jesus Cristo, o divino Filho de Deus, existiu desde a eternidade como uma pessoa distinta, mas um com o Pai. A luz e a glória na verdade de Cristo era como o Pai, antes de terem sido lançados os fundamentos do mundo. Essa verdade infinitamente misteriosa em si explica outros mistérios e verdades de outro modo inexplicáveis, ao mesmo tempo que se reveste de luz inacessível e incompreensível. Então não fica perdendo tempo, mas que tipo que é esse Deus? Não, creia na palavra de Deus, deixe esse Deus agir no seu coração e na sua vida, que você vai sentir Ele de forma pessoal, aquele Deus que você vai conversar e você vai dar tempo para Ele te responder, e você vai ouvir Ele se comunicando contigo. Cristo, ela continua, deve ser revelado ao pecador como o Salvador que morreu pelos pecados do mundo. Ao contemplarmos o Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, o mistério da redenção começa a ser revelado em nossa mente, e a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Cristo manifestou um amor que está além da nossa compreensão. E eu vou dizer para vocês, o texto mais difícil da Bíblia que tem para eu entender é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o pior de tudo, que esse Deus ama até aquele que o rejeita. Que esse amor que Deus tem por mim e por você seja correspondido, não rejeitado. Que nós possamos seguir o conselho do Elton, o conselho da Flávia, de viver a emoção de ter a presença de Deus diariamente comigo. Amém. Que essa eternidade, que esse Deus que se fez carne, se faça presente no meu e no seu coração. Que possamos fazer dele o nosso objetivo, o nosso alvo, a nossa conclusão, que é a vida eterna com ele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor se faz presente com cada um de nós. Obrigado pela lição que foi muito, muito, muito esclarecedora.
Sabemos que temos muitas dúvidas quanto a isso, mas podemos ter certeza que o Deus de João é o Deus eterno, que se fez carne, que foi glorificado com a sua morte na cruz para dar para nós a glória de vivermos a eternidade contigo, com Jesus e também com o Espírito Santo e com os salvos. Ó Deus, que os nossos amigos que estão nos assistindo possam ter essa certeza, que eles possam, Deus, também ter o desejo, assim como João, assim como nós, de estar contigo. E, por favor, dá-nos fé, dá-nos a crença verdadeira e que possamos permanecer firmes até Jesus voltar. Amém. Ó Deus, nós rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Foi bom, foi muito bom. Muito obrigado, Flávia. Muito obrigado, Elton. Obrigado, Kevin. E não se esqueça, tá? Semana que vem, esse mesmo dia, esse mesmo horário, esse mesmo canal, a nova lição, novas oportunidades de aprender de Jesus. Não perca, tá bom? Agora lembre sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma ótima semana e que Deus faça de mim e você cada vez mais filhos e filhas de Deus. Um abraço e até semana que vem.